É muito importante que as pessoas com doenças raras se vacinem para a gripe. Por quê? Porque as pessoas que têm doenças raras, e é um conjunto de doenças que podem causar alterações nos diferentes órgãos do nosso corpo. Pode ser que tenha mais alteração no pulmão, ou no funcionamento do coração, ou na motilidade, ou às vezes alguma alteração no cérebro que leva a convulsões, que a pessoa pode ter uma piora do quadro quando ela está com uma infecção. A gente sabe que as infecções respiratórias, quando elas comprometem pessoas jovens, adultos que às vezes não têm nenhuma comorbidade, a gente fica mais cansado, fica com taquicardia, fica com dificuldade das atividades diárias, pode ter uma pneumonia, pode ter uma miocardite. Então, veja que pode, mesmo em quem não tem doença rara, ter um comprometimento de vários órgãos, por exemplo, com o vírus influenza. Então, imagina uma pessoa que tem uma doença rara, que já tem alguma alteração que ela tem que lidar sempre, ou com seu pulmão, ou com o cérebro, ou com o coração, numa situação de uma infecção pelo vírus da gripe, ela vai piorar ainda o funcionamento desses órgãos, vai piorar o seu dia a dia, pode complicar e muitas vezes complicar até de forma pior. A vacina da gripe, ela é conhecida, a vacina que a gente usa aqui no país há mais de 80 anos. Veja que distribuída mundialmente e raramente, muitos anos atrás, houve uma questão com pessoas que tinham tido Guillain-Barré, que é uma doença neurológica extremamente rara, menos de a 4 casos por milhão. Então, só nesses casos que a gente avalia, mas não tem nenhuma contraindicação de utilizar a vacina. E lembrar que é uma vacina de proteína, não é uma vacina de vírus vivo, como outras vacinas que tem por aí. Mesmo para pacientes com quadros graves de leucemia, de linfoma, todos podem fazer a vacina de influenza. Estou dando um exemplo de doenças que não são frequentes, mas existem, nem são consideradas raras, e que a pessoa tem uma deficiência importante da imunidade. Mesmo assim, ela pode fazer. Agora, claro, uma pessoa que tem uma deficiência importante da imunidade, ela não vai responder igual uma pessoa com imunidade normal. Então, não tem problema fazer a vacina de influenza, mesmo indivíduos que têm uma condição imunológica que está deficiente, que ele tem uma doença rara, hematológica, mesmo assim, a vacina de influenza é segura. A questão é que a gente não sabe, a depender do tipo de doença, se esse indivíduo com essa doença hematológica rara vai responder. O que quer responder? Produzir anticorpo para combater a gripe da mesma forma que um outro indivíduo. Ele não corre o risco, só que eventualmente o médico dele, por experiência de lidar com doenças raras, pode saber se esse tipo de doença hematológica que envolve imunidade, ele vai, por exemplo, conseguir mais ou menos se proteger tomando a vacina da gripe. Esses pacientes com doenças raras podem e devem tomar a vacina e não há risco. A vacina da gripe, do vírus, contra o vírus influenza, ela poderia ser distribuída para toda a população para prevenir complicações e, eventualmente, prevenir aquisição, né? No Brasil, a gente distribui para pacientes com doenças crônicas, gestantes, crianças e idosos por uma questão de produção. Nós não conseguimos produzir a tempo e distribuir para toda a população. Mas, na verdade, qualquer faixa etária
e principalmente qualquer faixa etária acima de 6 meses de idade e portador de alguma doença crônica tem indicação de tomar a vacina. A doença rara não deixa de ser uma doença crônica, né? O indivíduo vai conviver com essa doença rara durante muitos anos. E na família, as pessoas no entorno muitas vezes não têm uma doença crônica e às vezes não procuram a vacinação porque acham que não são de grupo de maior risco. Mas a gente discute isso muito em saúde pública, da importância de cuidadores, familiares, de pessoas que têm doenças crônicas, e aí a gente inclui doenças raras, que esses familiares, cuidadores, veja, os profissionais de saúde também que atendem esses pacientes, que eles se vacinem para tentar proteger, ainda que parcialmente, de adquirir a infecção e estar cuidando de alguém com uma doença rara. Então, por exemplo, a gente faz isso com pacientes que são submetidos a transplante. A família inteira não faz parte de nenhum grupo de risco e a gente orienta a vacinar. Então, é o mesmo sentido para os pacientes com doença rara. Seria muito importante que a família se vacinasse ou quem mora com esse paciente para ter um cerco de proteção ao paciente, ainda que o paciente também se vacine. Lembrar que o influenza é uma doença sistêmica, ou seja, é uma doença que afeta todos os nossos órgãos, não só o pulmão, não só o que a gente chama do sistema respiratório. O influenza pode alterar as células cardíacas, o influenza pode causar convulsão, pode causar alteração, uma infecção no sistema nervoso central, no cérebro. O influenza pode causar lesão muscular. É comum em criança pequena pegar uma influenza e depois ter o que a gente chama de miosite. Às vezes a criança não consegue andar de tanta dor nos músculos. Então, são alguns exemplos de complicações, complicações como pneumonia, complicações como miocardite, ou até indivíduos mais velhos que têm uma coronária já que não funciona direito e tem uma doença rara, ele pode ter um infarto, convulsão. Então, esses pacientes podem complicar e já tem a doença rara, que tem lá os seus comemorativos, os seus sintomas, e serem hospitalizados durante uma epidemia de influenza. Então, a gente considera a vacina de influenza uma vacina extremamente segura. Veja que nós aplicamos todos os anos, como eu disse, no Brasil, a partir da década de 90, mas no mundo, para a população, ela começou a ser desenvolvida a partir de 1940 e milhares e milhares e milhares de pessoas já tomaram a vacina, uma vacina extremamente segura. É uma vacina que a gente tem dados consolidados de que protege contra a hospitalização. Nós recomendamos para os familiares não só que levem os seus familiares com doenças crônicas, mas também que se vacinem para diminuir a chance de circulação viral na própria residência. Agora, além da gripe, eu queria alertar que nessa época do ano e praticamente durante o ano todo circulam outros vírus respiratórios. Então, se você convive com alguém com doença rara, procure manter a sua vacinação em dia, mas tenha cuidado de não levar o vírus para casa. Se você está com tosse, espirrando, com coriza, com dor de garganta, use máscara. A gente sabe que a máscara e o distanciamento protege contra todos os vírus respiratórios. Então, higiene das mãos, máscara, distanciamento, quando você tiver um sintoma respiratório dos pacientes com doença rara.